Estamos de volta aqui no Prêmio News e, como prometido neste bloco, trazendo mais entrevistas, novidades e informações para você. E eu estou com ela, a doutora Cíntia Rios, trazendo algumas dicas de saúde e tirando todas as dúvidas. Seja muito bem-vinda, Cíntia, doutora. Obrigada, Camila. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho do sol, do verão e da vitamina D, né? Da vitamina D. Eu acho que, assim, temos muitas dúvidas em relação à vitamina e, assim, o verão está vindo, como se cuidar, como se proteger e como usufruir também de alguns dispositivos que nós desconhecemos, mas que são benéficos para nós. Seria a vitamina D. A vitamina D. A vitamina D é o nosso multiplayer do organismo. Assim, tem várias funções. Ajuda a gente a não ter gripe, não ter resfriado, pensar melhor, o intestino a funcionar bem, a regular o sono, ajuda a tireoide a funcionar bem. E a gente está tendo, na verdade, atualmente uma verdadeira epidemia de hipovitaminose, ou seja, pouca vitamina D. É global. Existem várias pesquisas para entender o porquê disso, mas vem muito do fato do estilo de vida moderno. O estilo de vida contemporâneo trouxe o prejuízo da falta da vitamina D. Essa é a verdade. E você havia me comentado, né, que essa vitamina ela só pode ser produzida através do sol, né? Sim, para surpresa, né, a vitamina D não é uma vitamina, no conceito químico da palavra, é um hormônio que só é produzido mediante a exposição à luz solar. Mas não é qualquer luz solar. A gente tem um horário determinado e um tempo determinado de exposição. Então, assim, o correto para a gente fabricar a vitamina D na quantidade que a gente precisa seria se expor ao sol entre as 10 e as 14, no horário de verão das 11 às 15, apenas por 20 a 30 minutos, dependendo, claro, do tipo de pele. Se a pessoa tem uma pele mais clara, como eu, 20 minutos, o tempo de ficar rosinha. Se a pessoa tem a pele mais escura, ela precisa de mais tempo de exposição à luz solar para que essa vitamina seja fabricada. É a única forma que a gente fabrica, e de graça, né? Você vai lá, fica no sol, toma um solzinho, 70% do corpo exposto, totalmente no sol, sem proteção solar, que é o mais importante. Porque se proteger do sol, nesse sentido, prejudica a fabricação da vitamina D. Olha que interessante. E quais são o que traz de bom para nós, assim, essa exposição? O que essa vitamina, ou esse hormônio, ele traz de benefício para o nosso corpo? Primeira coisa, a vitamina D é um modulador hormonal, um modulador imunológico, um modulador neurológico. O que isso significa? Que a gente vai pensar melhor se tiver vitamina D em níveis bons, que a gente vai não adoecer se tiver vitamina D em níveis bons, que a gente vai procriar de uma forma melhor, porque as crianças, durante a gestação, a mulher grávida sem vitamina D, ela não permite que desenvolva o sistema nervoso central dos seus filhos. Ela regula mais ou menos 3.000 genes no corpo. Só para vocês terem ideia, ela é como se fosse o leitor de código de barras. Então, ter vitamina D é muito importante. Tomar sol é importante, porque a ação dela no organismo é variadíssima. Nossa. E, bom, interessantíssimo, né? Porque às vezes a gente deixa de pensar em alguns cuidados básicos e, como você mesmo disse, de graça, né? E por algum tempo. E o excesso dessa causa algum prejuízo? O excesso ao sol, o excesso a essa vitamina? Então vamos separar as duas coisas. O excesso ao sol causa prejuízo. O excesso da vitamina D não, porque o organismo se encarrega de expulsá-la, de eliminá-la. Mas o excesso ao sol sim. Então o importante é o seguinte, a exposição ao sol num tempo controlado, num horário determinado. Não é qualquer exposição solar que traz o benefício da vitamina D. Eu vou explicar de uma forma muito simples. A Terra gira em torno do Sol e a vitamina D só é fabricada com o raio B, a radiação ultravioleta B. Esse raio, ele só chega na Terra quando a Terra está mais próxima, que é das 10 às 14, onde o Sol incide de uma forma perpendicular e esse raio consegue atingir a camada mais superficial da nossa pele e fazer a fabricação da vitamina D. Perfeito. Então, para fabricar a vitamina D, a gente só precisa se expor das 10 às 14, no verão, no horário de verão, das 11 às 15. Basta de 20 a 30 minutos, não mais que isso, porque a partir daí você vai estar exposto a outro tipo de radiação, que é a A.
E a radiação UVA, ela incide da hora que o sol nasce à hora que o sol se põe. E ela é prejudicial. O raio B não. O raio B, ele é controlador da produção da vitamina D. Então a gente tem que se expor ao raio bom, sem proteção. Ah, mas eu quero ficar na praia, eu quero ir ao campo, eu quero andar a cavalo, enfim, eu quero correr no parque, qualquer hora do dia. O dia inteiro. O dia inteiro. Então você precisa do protetor solar. Aí você não vai fabricar vitamina D. Não vai. Porque Não você tem um fabrica. filtro solar que bloqueia a penetração do raio B na pele. E aí não ocorre a transformação da vitamina. Nossa, então realmente se bloqueia, é só nesse período das 10 às 14. Sem filtro solar. Sem o filtro solar, Sem filtro porque se solar. também passar o filtro solar, não vai produzir. Não vai ser produzida. Tem vários estudos hoje, a gente tem autoridades mundiais em vitamina D que estudam bastante sobre isso. E o importante é que a gente precisa dela para crescer, para multiplicar, né? A gente viu a questão da gravidez, para crescer, para multiplicar e para ser feliz. Para ser feliz. Ela é altamente reguladora da atividade do sistema imunológico, ou seja, protege a gente de gripe, resfriado, cânceres, porque ela regula a modulação e a expressão de alguns genes que vão se manifestar como um câncer. Então, é muito importante. E nós temos hoje, assim, a situação nossa atual nós somos os homens das cavernas, né? Nós vivemos em ambientes fechados. Vamos pegar um exemplo prático de cidade grande. Você acorda de manhã, passa um protetor solar, desce de elevador, entra na garagem, no subsolo, dirige no seu carro com isso, filme, e entra no estúdio fechado. Qual foi a chance de você produzir alguma vitamina D? Nenhuma. Então você já está com déficit diário, né? Quando você está assim. Então, à medida que você consegue se expor pelo menos 3 vezes por semana ao sol, no horário adequado, com 20 minutos, você consegue fabricá-la, porque até mais ou menos 20 mil unidades você produz. E ela se armazena e você vai usá-la aí no período de uma semana ou até mais. Olha que interessante. É de graça, né? É de graça. E ela é benéfica para o cabelo, para a pele? Cabelo, pele. Por que a gripe vem no inverno? Por que a gente tem mais doenças no inverno? Em tese, porque a gente já está com mais baixa de vitamina D, você está em ambientes fechados e o seu sistema imunológico não tem a leitura perfeita do código de barra. Então, você diminui a produção de uma proteína que chama catelicidina, que é um nosso protetor. Então, a gente tem essa proteína em baixa no inverno. No verão, a gente se expõe mais, ela está em maior quantidade por causa da vitamina D. O código de barra está lido, a proteína é produzida e a gente está em perfeita condição de se defender. A mesma coisa o sono, ajuda a melatonina a regular o sono, ajuda o funcionamento da tireoide. A gente tem visto um surto de hipotireoidismo como se fosse até uma coisa que pega, é igual a gripe. A gente pega hipotireoidismo. Não, são os hábitos de vida que a gente tem que de uma forma epidêmica está transformando a sociedade moderna e contemporânea num prejuízo para a saúde, né? E a gente só veio descobrir a importância do hormônio D nesse grau depois dos estudos genéticos, né? Então tem 20 anos, na medicina é muito recente. Os efeitos das coisas na medicina são sempre tardios e a gente consegue perceber com 10, 15 anos depois. E se descobriu isso depois de descobrir-se o código genético, que é o genoma, e a partir daí, o uso do protetor solar tem em média 30 anos, né? E a gente veio perceber. Então, assim, é um conjunto de fatores que levaram as pesquisas a ver que a baixa da vitamina D hoje transforma a gente em doente. Que é super motivado, né? E incentivado a utilização do protetor. Tem que se usar o protetor solar, sim, né? Deixar claro que a exposição ao sol de uma forma extensa, né? Prejudicial à saúde, sim. Mas alguns detalhezinhos, uma pequena exposição de 20 a 30 minutos faz a diferença e faz a produção desse hormônio tão essencial para nós. É fantástico. É um hormônio que é precursor e trabalha em conjunto com outros hormônios do organismo. Então, ela tem uma representatividade forte junto aos hormônios sexuais. Ela está relacionada com o hormônio do estresse, que é o cortisol. A vitamina D, ela depende da quantidade de colesterol que a gente tem no corpo para ser fabricada também. Porque é um conjunto de reações químicas, né? Mas o mais importante, se expor ao sol. Isso de uma forma controlada, equilibrada e no horário adequado.
Se quiser dispor do sol o dia inteiro, não há problema, tem que se proteger, porque as outras radiações provocam os cânceres, provocam doenças de pele, mas a vitamina D, ela só é fabricada dessa forma, se expondo ao sol de uma forma livre de impedimentos, ou seja, sem filtro, por 20 a 30 minutos, no horário das 10 às 14 ou das 11 às 15, por causa do horário de verão. Bom, doutora, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas dicas. Eu acho que foi assim de grande valia para que nós possamos aprender a cuidar mais do nosso corpo, mais da nossa saúde e com essa correria aí do dia a dia, né, esse estresse e essa confusão que virou a nossa vida, a gente tirar um tempinho para cuidar da gente. Sim, obrigada. Você, Camila, a dica é: lembra do final de semana, de qualquer horário, toma um solzinho, você vai ter uma fabricação de vitamina D por semana. Não fica cheio de proteção, não. 20 minutos tá bom. Muito obrigada. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Hoje eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Acompanhe toda a nossa programação pelas nossas redes sociais ou através do nosso site. Eu agradeço muito e eu espero você amanhã.